São Félix IV, rogai por nós. Quero convidar você, irmão, a partilhar comigo hoje o Salmo 118. Também quero convidar você a, desde já, se inscrever aqui no nosso canal, também compartilhar o nosso vídeo, porque você se torna um evangelizador junto conosco. O nosso salmo vai dizer: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Esse é o salmo do nosso dia de hoje e nós vamos meditar um pouco sobre esse salmo, que vai dizer sobre o homem sem pecado em seu caminho, que ele é um homem feliz. E eu quero já começar a falar da vida deste santo, São Félix, que foi um papa da nossa igreja. São Félix, ele foi um homem muito virtuoso. Ele governou a igreja entre os anos 526 a 530. Ele foi um papa. Mas ele era um homem de muita virtude, que lutava pela pureza da doutrina da igreja. Importante, a doutrina da igreja, ela é aquilo que nos dá um caminho de salvação, sempre. A gente tem que ter a certeza de que a igreja nos dá um caminho de salvação através da sua doutrina, do seu magistério, da Sagrada Escritura. Deus vai nos dar meios para caminhar através daquilo. E São Félix, ele lutava para isso. Mas a sua luta é para manter também a pureza, a virtude, tanto da doutrina quanto dele mesmo. Porque nós precisamos todos os dias lutar para que as nossas virtudes cresçam. E nós temos virtudes. O que é virtude? Virtude é um ato bom, feito repetidas vezes, inúmeras vezes, todos os dias. Então, por exemplo, o que é um vício? Vício é um ato mau feito repetidas vezes. Então, por exemplo, eu tenho, de pensar, o vício de falar palavrão, por exemplo. Falo lá muitos palavrões. E todos os dias eu faço isso. Isso se torna um vício, se torna algo rotineiro na minha vida. E a virtude é o quê? Eu todos os dias fazer algo bom, um ato bom. Por exemplo, eu tenho a virtude da temperança, ou eu tenho a virtude da longanimidade, tenho a virtude da paciência. Não é que eu sou paciente só hoje, não, é que eu sou paciente todos os dias. E todos os dias, no começo, quando nós vamos adquirir uma virtude, nós fazemos assim, nós nos esforçamos primeiro para que essa virtude se instaure em mim. E depois se torna algo comum, algo rotineiro. Então, este Papa, ele trazia isso na sua vida. A luta pelas virtudes. Ele era um homem virtuoso. Nós temos duas coisas, a teologia da igreja nos ensina. Porque nós temos as virtudes humanas. As virtudes humanas, por exemplo, o que são? Eu tenho virtudes que são próprias minhas, que eu nasci com elas e que eu cresci com elas. E que elas foram aumentando conforme eu fui crescendo. Por exemplo, a paciência. Tem gente que tem a virtude humana da paciência que já nasceu com ela. Nasceu uma pessoa paciente. É muito difícil tirar a paciência, esgotar a paciência daquela pessoa, porque ela é humanamente virtuosa na paciência. Outras pessoas precisam adquirir a virtude da paciência por um esforço pessoal, certo? Mas nós temos também as virtudes espirituais. O que são as virtudes espirituais? As virtudes espirituais é aquelas que Deus vai me dando conforme a sua vontade, a sua boa vontade. Eu todos os dias eu preciso lutar para ter essas duas virtudes na minha vida. As humanas, que são chamadas também de virtudes morais, e as virtudes espirituais, que é aquelas que Deus vai me dando, E é também uma luta, porque não adianta eu ter uma virtude espiritual, se eu não sou uma pessoa de oração, Deus não vai me dar, Deus não vai me dar. Então, eu preciso crescer nas virtudes, eu preciso crescer nas vontades de Deus, eu preciso fazer com que essas virtudes também frutifiquem, cresçam em mim. Quando
eu estudava um pouco sobre virtude. Eu lembro que, né, um teólogo dizia assim, que as virtudes, Deus sempre colocava em nós como uma pequena chama. Então, por exemplo, eu vou voltar a falar da virtude da paciência. Quando eu nasci, né, eu não sou uma pessoa paciente, né? Eu me esforço para ter essa virtude, mas humanamente eu não sou uma pessoa paciente. Mas quando nós nascemos, Deus sempre coloca lá as virtudes que Ele quer em nós, né, também baseado nos nossos temperamentos e tudo mais, como uma pequena chama. Pensa aí, numa chama de uma vela, por exemplo, né, ou algo menor que uma chama de uma vela. E o que a gente tem que fazer quando a gente vai crescendo? A gente tem que alimentar aquela chama, porque uma hora ela apaga, né, a vela. A gente acende uma vela, aqui a gente está atrás de um castiçal de vela aqui na nossa capela. Quando eu coloco, né, eu vou pegar aqui para você ver, tenho aqui a vela. A nossa vela aqui é uma lamparina de óleo, por exemplo. Quando Deus me formou, me sonhou comigo, Ele me deu o paviozinho da vela acesa. E quando eu vou crescendo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir colocando óleo, porque senão a vela apaga. Deus sempre quer que eu cresça na virtude, que eu me esforce para que as virtudes cresçam em mim, para que essa chama não apague. São Félix IV fez isso. Ele, em toda a sua vida, ele quis que as virtudes, né, se tornassem maiores na sua vida. E hoje ele é conhecido como um homem virtuoso, um papa virtuoso, um santo. E para ser santo, irmão, nós precisamos das virtudes. Nós precisamos crescer naquilo que Deus nos pede. Pensamos hoje em intercessão de São Félix, né, que nos ajude também a crescer nas virtudes. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredir. O pecado apaga as virtudes. O pecado, né, arranca, né, este alimento da chama de nós, né, nos impede de colocar o alimento das chamas em nós. Então, peçamos a Deus que nos dê a graça de sermos homens e mulheres virtuosos. São Félix, rogai por nós.